Quando se fala em pecado, as pessoas riem, as pessoas escarnecem de nós cristãos, porque esse termo ele é muito usado dentro do cristianismo, no meio cristão. Não é usado aí fora, no meio da sociedade. As pessoas nem querem ouvir a respeito do pecado. Mas o pecado é uma das doutrinas teológicas da Bíblia Sagrada. E as pessoas correm quando nós começamos a pregar sobre o pecado. Por incrível que pareça, tem até mesmo crentes dentro da igreja, e eu considero que esses crentes nem nascidos de novo são, não foram nem regenerados em seu coração. Já ouvi muitos crentes falarem assim: eu não gosto daquela igreja porque prega muito a respeito do pecado. Como não deveríamos pregar a respeito do pecado, se nós somos pecadores, se há muitas imperfeições dentro de nós, se há muitas dificuldades internas em nossa alma, se há muitos problemas dentro de nós, em todo o nosso ser, nossa mente, nossas vontades, nossos sentimentos? Como não pregaríamos sobre o pecado? O pecado, a doutrina do pecado tem a função de mostrar tanto o caráter reto de Deus, quanto o caráter torto nosso, o caráter torto do homem, de modo que venha isso, essa consciência da nossa tortuosidade, venha nos levar a um quebrantamento de coração, a uma humildade de espírito diante do nosso Criador, diante do nosso Deus, e venhamos sentir então necessidade de salvação, necessidade de uma purificação, de uma limpeza. Porque vocês acham que as igrejas hoje estão totalmente carnais? Não há mais batismos com o Espírito Santo, a não ser uns gatos pingados de manifestação espiritual ali e aqui? Por que vocês acham que a igreja hoje não tem mais tido a sua força completa no campo espiritual, em termos de plenitude espiritual, a ponto de haver curas fenomenais dentro das igrejas, assim como havia na era apostólica? Por que você acha que tudo isso tem acontecido? Porque o que tem sido pregado hoje, atrás dos púlpitos das igrejas, não é mais o evangelho de Cristo, aquele evangelho que confronta o pecador, aquele evangelho que chama a responsabilidade. Não é mais esse evangelho, mas é o afagar do ego, é o massagear do ego, é o passar a mão na cabeça, é aquele evangelho, entre aspas, triunfalista, que tem feito com que a pessoa se sinta um semideus na face da terra, em que Deus ele se torna um servo e o ser humano um senhor, onde Deus tem que servir o ser humano. Se o Senhor não me der aquela prosperidade, aquele carro novo, aquela chave daquela casa, se o Senhor Deus não fizer com que eu venha prosperar nos meus negócios, então não vou mais servi-lo. É assim que as igrejas têm ensinado as pessoas. Coloque Deus na parede. Deus tem que satisfazer os teus desejos. Deus virou o gênio da lâmpada mágica de Aladim. Isso é absurdo, isso não é o verdadeiro evangelho. Então, quando chega um pregador falando sobre a doutrina do pecado, confrontando o pecador, aquele pregador já não é bem visto. Não vai se tornar um pregador popular. A popularidade daquele pregador vai cair lá embaixo, ele será afastado dos púlpitos das igrejas, não será nem chamado mais a pregar. Afinal de contas, estamos vivendo uma época de evangelho social. Não se fala mais em pecado. Pecado, pastor Éder, pecado é uma palavra arcaica, um conceito arcaico. Como pode ser arcaico se pecado tem relação direta com a lei de Deus? Chame o nome que você quiser, mas continuará sendo pecado. Pecado, para que você possa compreender, como eu já disse, tem relação com a lei de Deus, significa transgressão da lei. Ou seja, que lei? A transgressão da lei de Deus. Está escrito aqui com clareza. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Na tradução Revista Corrigida fala que pecado é iniquidade. Iniquidade, transgressão da lei é a mesma coisa, porque uma pessoa iníqua é uma pessoa que se opõe à lei moral de Deus. Então, por isso que pecado é a transgressão da lei. No grego, se não estou enganado, significa errar o alvo. Ou seja, qual é o alvo que nós temos que acertar? O alvo de uma boa conduta segundo os padrões morais de Deus. Quando nós erramos este alvo, nós erramos essa conduta, quando nós não acertamos os nossos passos segundo essas condutas morais estabelecidas por Deus em sua Bíblia Sagrada, em sua palavra, nós estamos errando o alvo. Então, pecado, é a transgressão da lei. E o que mais a sociedade tem feito? Transgredido a lei de Deus. O que mais a humanidade tem feito? Transgredido a lei de Deus. As pessoas não querem mais seguir a conduta moral de Deus.
Você fala sobre Deus, as pessoas correm longe. Você fala sobre o pecado, as pessoas tampam os ouvidos, as pessoas riem, as pessoas escarnecem. Mas isso não quer dizer que elas não sejam pecadores, continuam sendo pecadores e estão acumulando cada vez mais pecados sobre as suas consciências, sobre o seu espírito. Lembre-se que após a passagem do túmulo, quando o nosso corpo físico perecer no cemitério, o nosso espírito terá que prestar contas diante do tribunal de Cristo. Ali será aberta a grande caixa preta. Lembra da caixa preta que todo avião carrega, onde fica registrado os últimos momentos de um acidente, quando acontece um acidente, o que aconteceu ali naquele acidente, a conversa do piloto com o piloto, etc. Pois é, nós temos uma espécie de caixa preta dentro de nós também chamada consciência, a nossa consciência. Essa caixa preta, ou seja, essa consciência será aberta no dia do julgamento, no dia do acerto de contas diante de Deus. E ali teremos de prestar contas diante de tudo aquilo que fizemos, como diz a Bíblia Sagrada, por meio do corpo ou fora do corpo, ou seja, na nossa alma. Tudo aquilo que nós fizemos por pensamentos, tudo aquilo, a forma como nós nos conduzimos na nossa vida, vai ser usado ou contra ou ao nosso favor. Então, isso você é que vai decidir a forma como você lida com a sua vida. Ah, mas eu não preciso de Cristo, não preciso da religião, eu não preciso do cristianismo para viver bem, pastor Éder. Você precisa de Jesus Cristo, você precisa da sua palavra. Você não consegue cumprir a palavra de Deus, você quebra constantemente os mandamentos do Senhor. Lembre-se, pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei moral de Deus. Onde está estabelecida essa lei moral? Primeiro começa lá pelos 10 mandamentos. Será que você nunca quebrou os 10 mandamentos ou não tem? Isso para não dizer que você tem quebrado os 10 mandamentos. Olha só, os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Vou ler só os 10 mandamentos para não mostrar isso sem mostrar todos os outros ensinamentos de Cristo. Os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Eu vou fazer um vídeo somente a respeito dos 10 mandamentos, para que você compreenda. Talvez seja o próximo vídeo que eu estarei fazendo para explicar para você o significado desses 10 mandamentos e mostrar para você o quanto nós temos quebrado esses 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, etc. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás nada do que é do teu próximo. Eis aí os 10 mandamentos. Farei o próximo vídeo, possivelmente eu vou fazer a respeito desses 10 mandamentos aqui, comentando cada mandamento para que você analise se você os tem quebrado ou não. Se você tem quebrado esses mandamentos, e nós temos quebrado esses mandamentos, então nós somos pecadores, devedores às leis de Deus. E não vamos fazer nada quanto a isso? Não vamos ter o nosso coração quebrantado diante da grande oferta de salvação em Jesus Cristo? Pecado é a transgressão da lei de Deus. E porque nós constantemente quebramos a lei de Deus? Por que a humanidade constantemente quebra a lei de Deus? Porque o germe do pecado original está dentro do coração, do espírito do ser humano, que nada mais é do que o egoísmo no seu exercício pleno, no seu exercício maior, dentro do coração do homem. O homem é egoísta, ele pensa somente em si mesmo. O homem é egoísta, ele idolatra a si mesmo, ele se coloca acima do próprio Deus. O homem é tão prepotente que ele se coloca acima do próprio Deus. Não preciso seguir a Bíblia Sagrada, ou seja, eu sou superior, minha mentalidade é superior à Bíblia Sagrada, superior aos mandamentos, aos ensinamentos de Deus ou do Senhor Jesus Cristo. Sou superior a tudo isso. A Bíblia Sagrada, afinal de contas, é arcaica, é ultrapassada, não são esses os argumentos que as pessoas têm usado, mas sabe que todas essas pessoas haverão de prestar contas diante do tribunal de Cristo. Então, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. E o ser humano tem transgredido a lei de Deus em larga escala. Intensamente tem transgredido a lei de Deus. Portanto, precisam urgentemente de um Salvador. Precisam urgentemente ser libertos desta lama do pecado, dessa lama fétida de transgressão, dessa escravidão em que se encontram. A questão é, eles querem ser libertos? Além de transgredirem todas as leis de Deus, ainda se julgam santos? Ou
no mínimo se não julgam santos, julgam-se justos diante da sociedade. Mas há muitos justos no inferno, perecendo no inferno pela sua arrogância, pela sua justiça própria, pela sua soberba. Que Deus venha esclarecer você a respeito disso que está sendo falado aqui e de outros vídeos que serão mostrados aqui também. Que Deus abençoe grandemente.